Boa tarde a todos. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Sou Mônica Moura e faço parte da equipe técnica da Casa do Professor. Convido hoje vocês a dialogarem conosco por meio da nossa convidada sobre o tema Educação para as Relações Étnico-Raciais, Letramento Racial, Acolhimento e Equidade. O letramento racial é o processo contínuo de educação para identificar e desconstruir conceitos, linguagem e práticas racistas na sociedade. Aliado ao conhecimento, ele transforma ambientes em espaços seguros, onde a identidade negra é validada e o racismo estrutural é combatido de frente. Porém, antes de chamar nossa convidada, comunico que ao final deste encontro aparecerá um link no bate-papo que servirá como lista de presença e certificação. Lembrando ainda que vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas ou comentários. Gostaria agora de apresentar a nossa convidada, Silvia. A Silvia é mestra em ensino de História pela Universidade Federal Fluminense, graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e em História pela Universidade Veiga de Almeida. É professora e inspetora escolar no município de Cabo Frio. Atualmente é articuladora de Educação para as Relações Étnico-Raciais na Secretaria de Educação de Cabo Frio e agente de formação local da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. Que alegria, Silvia Goulart, ter você aqui conosco nessa tarde. Agradeço em nome da Casa do Professor e da Secretaria Municipal de Educação por você ter aceito o nosso convite para estar aqui com a gente, compartilhando seus conhecimentos, suas experiências. Eu tenho certeza de que será uma tarde maravilhosa, né? Nós queremos muito lhe ouvir e aprender cada vez mais com você. Ai, que alegria! Me ouvem bem? Tá ok? Ai, que ótimo! Eu fico muito grata pelo convite, pela preocupação do município, né, da Casa do Educador, com a formação continuada, com essa temática de educação para as relações étnico-raciais, que a gente sabe que é uma temática necessária, mas que foi invisibilizada, né, na história do nosso país por tanto tempo. E aí hoje nós temos legislações, né, que guardam esse direito aos nossos estudantes a terem acesso a esse conhecimento, né, e essa prática cidadã. Né? Pensar uma formação cidadã é pensar a educação para as relações étnico-raciais, pensar a equidade, né? Pensar todos os direitos que envolvem a todos, que os direitos cheguem em todas as camadas sociais, independente de qualquer diferença. Né? E aí, já vou iniciar, então, com vocês. Deixa eu apresentar, já colocar meus slides. Foi, né? Então, o título, como já foi apresentado, Educação para as Relações Étnico-Raciais, Letramento Racial, Acolhimento e Equidade. Então, eu sei que o público que vai estar aqui hoje é bem amplo, né? Eu costumo dizer que na escola, do portão para dentro, somos todos educadores. Então, principalmente para a criança, né? O adulto que está na escola, ele é um educador. Então, não importa se a tia da cozinha, a merendeira, a cozinheira, né? Somos todos educadores no ambiente escolar, então um tema como esse precisa chegar para todos também. Então, espero, né,
que esteja aqui um público diverso, não só de professores, essa live também ficará gravada. Então, a tecnologia nos favorece muito nesse sentido, né? Que quem não pode estar nesse horário agora compartilhando ao vivo conosco poderá, então, num próximo momento. Então, até boa tarde para quem está agora, mas bom dia, boa noite, boas madrugadas, né, para nós professores que estudamos, estamos sempre buscando. Então, o letramento racial, dentro desse ambiente de educação para as relações étnico-raciais, é o primeiro passo, né? A gente compreender os termos que são utilizados nas legislações, a gente compreender o que não deve ser utilizado, vocabulários que são pejorativos. Então, o que pode, o que não pode, o que auxilia e o que atrapalha, né, nessa construção de uma educação antirracista. E aí, segundo momento também, a gente compreendendo o letramento racial, é o acolhimento, que se faz muito necessário, né? Essa camada, essas pessoas que muitas das vezes não foram acolhidas ao longo da história, né? Que é o povo negro, que a gente conhece principalmente pelo viés da escravidão, mas que não é só isso, a gente precisa enfatizar as potencialidades do povo negro, o povo negro enquanto cientista, enquanto escritor, enquanto diversas áreas do conhecimento. E acolher essa criança desde a primeira infância, né, é uma construção social de romper com desigualdades, né? Que tantas desigualdades que nós já conhecemos. Então, compreender que uma criança negra que tem o cabelo mais crespo também precisa ser penteada na creche, por exemplo, né? Isso também é acolhimento, um olhar para com as necessidades, né? E para o elogio, para toda forma de acolhimento que vá promover uma equidade. Porque o que é equidade? É diferente de justiça, diferente de igualdade. É dar, no contexto social do Brasil, né, ofertar possibilidades, principalmente para quem essas possibilidades, oportunidades sociais foram negadas ao longo do processo histórico. Então, a gente precisa compreender para a gente construir. Só um instante aqui. Gente, eu só precisava passar uma mensagem. E aí é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. O que isso quer dizer, né? Eu gosto muito de usar os provérbios africanos, indígenas, quando possível, porque a nossa sociedade é pautada numa construção europeia. E quando nós temos uma visão eurocentrada, a gente tem esse modelo de sala de aula voltado que a gente costuma dizer, um olhando para a nuca do outro, né? E quando a gente pensa em África, em educação indígena, a gente pensa na circularidade, né? Então, é preciso uma aldeia inteira, é preciso darmos as mãos para educar uma criança. É preciso a gente compreender e valorizar que todos os saberes são importantes, né? Como eu falei para vocês, no ambiente escolar, o professor é importante, mas a merendeira também o inspetor escolar, a equipe diretiva, o porteiro, que é o primeiro que tem o contato com a família, né? E recebe esse estudante lá no portão da escola. Então, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, e é isso que nós estamos fazendo hoje, né? Trocando conhecimentos de municípios até, né? Eu estou aqui em Cabo Frio,
né? E estou compartilhando com vocês e estou trocando e participando dessas jornadas pedagógicas também de vocês, porque a gente vive em sociedade, é assim, né? Nós temos uma legislação federal que nos rege, né? Nós temos a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, que precisa ser cada vez mais fortalecida, é a primeira política na história do Brasil, que fala de educação para as relações étnico-raciais. Então, a gente precisa, né, conhecer para fortalecer e garantir que essa prática emancipatória, que essa prática de construção cidadã, ela permaneça. Então, quem sou eu? Sou uma professora apaixonada pelo poder transformador da educação, né? Com atenção especial aos alunos em situação de vulnerabilidade, às escolas públicas. Acredito na educação pública de qualidade e trabalho para que o ambiente escolar seja cada dia mais acolhedor, porque as pesquisas mostram e confirmam, né, o quanto a aprendizagem se dá quando o aluno se sente num ambiente confortável, quando ele está seguro, né? Então, a escola precisa ser sempre um ambiente seguro para que essa aprendizagem aconteça. E quando eu falo de seguro, não é só a segurança pública, né? Que a gente sabe que a gente enfrenta problemas, mas a segurança de se sentir visto, de se sentir cuidado, de se sentir lembrado no ambiente escolar, se sentir parte, né? O estudante ser protagonista no ambiente escolar. Então, é muito necessário para que a educação seja construída de forma crítica e emancipatória, que esse estudante ele seja também um multiplicador para as suas famílias, assim por diante. O meu currículo já foi falado no início, né? E eu costumo colocar até no slide para fortalecer a importância da pesquisa e que o que eu vou trazer hoje para a gente refletir juntos não são as opiniões da Silvia somente, né? Mas quando eu trago minha formação acadêmica, minha atuação profissional, minhas áreas de pesquisa, é para a gente refletir que existe um embasamento teórico e legal sobre essas informações que eu trago. Então, educação para as relações étnico-raciais não pode ser pautada no senso comum, muito pelo contrário, né? Ela é pautada como todo o trabalho do professor, todo o trabalho de educação, pautada em planejamento, em legislação, em pesquisas científicas. Hoje nós temos até, como eu citei, né, o auxílio da neurociência, mostrando como se dá a aprendizagem. Então, todos esses conhecimentos, eles fortalecem o espaço escolar para que seja, né, um espaço de uma formação de sucesso. Então, o objetivo é sempre oferecer a base teórica, né, mas promovendo também o diálogo com o chão da escola. Né? A gente não pode ficar só na teoria, a gente precisa compreender a teoria, as legislações, para a gente refletir a nossa prática, para a gente, né, compreender como se dá essa aprendizagem, essas relações sociais e fortalecer de forma a favorecer aí a equidade, o acolhimento, assim por diante. Então, com isso, a gente contribui positivamente para a autoestima dos nossos alunos e alunas, né? E essa autoestima, muitos das famílias não tiveram essa oportunidade, né, de refletir sobre a potencialidade do povo negro, por exemplo, de refletir sobre o que é racismo na sociedade. Então, é muito comum que práticas racistas que ainda atravessam a sociedade sejam reproduzidas no ambiente escolar, porque o ambiente escolar é um recorte social, né? Então, a gente precisa prevenir e combater esse racismo no espaço escolar e, consequentemente, na sociedade. Então, né, quando a gente faz isso, a gente gera a conscientização do respeito às diferenças, desconstrói, né, esses estereótipos, valoriza a diversidade, fortalece a identidade, o protagonismo dos nossos estudantes.
Atender à legislação vigente, né, que traz a obrigatoriedade do ensino e cultura afro-brasileira, indígena, né, da educação escolar quilombola como uma modalidade de ensino. Então, tudo isso torna a escola um espaço acolhedor, seguro, sem práticas preconceituosas e discriminatórias. E aí, essa pergunta aí, eu acabei até de responder, né? Por que precisamos falar sobre racismo? Precisamos porque é um problema que atravessa a nossa sociedade, atravessa outras formas de violência também. E não basta nós, enquanto educadores, né? Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, né? Angela Davis, uma ativista, escritora norte-americana, que escreveu essa frase que muito está de acordo com a nossa aprendizagem, a nossa busca no ambiente escolar, porque não basta eu não praticar o racismo, eu preciso mostrar para os meus alunos que eles também não podem, né? Preciso prevenir, preciso refletir junto, eu preciso me posicionar perante ações, atitudes que eu percebo ser racista, então eu preciso entender o racismo para eu prevenir, para eu combater. E aí, né, a justificativa desse tema é a urgência de promover uma educação comprometida aí com a equidade, de romper violências que atravessam nossa sociedade, atender a legislação vigente, né? E colaborar com que educadores e educadoras compreendam os fundamentos legais, históricos e pedagógicos dessas políticas, né? Compreendendo também que na nossa formação inicial nós não tivemos essas reflexões, esses ensinamentos, né? Eu, por exemplo, como vocês viram no meu currículo, minha primeira graduação foi História e a segunda, Pedagogia. Na segunda, que já foi nessa década, né, que eu finalizei em 2024, que foi a Pedagogia, eu já tive até disciplina que tocaram nesse assunto de educação para as relações étnico-raciais. Mas uma disciplina para falar da diversidade no país, né, e não aprofunda nesse tema. Então, ainda hoje, na nossa formação inicial de educador, nós não nos aprofundamos sobre um tema tão relevante na nossa sociedade, que atravessa nossas salas de aula, principalmente de escola pública, o tempo todo, né? Porque a maioria dos nossos alunos de escola pública, segundo o censo, são negros, né? São pretos ou pardos. Então, nos falta ainda, enquanto profissionais, por conta até desse racismo estrutural, uma formação inicial que nos permita, nos dê segurança de falar desse assunto no nosso dia a dia. Então, é por isso que essas formações continuadas, né, se fazem tão necessário. Então, essa formação surge, portanto, como um espaço formativo que visa ampliar a consciência racial crítica, fomentar o debate, refletir sobre práticas pedagógicas e promover o compromisso com uma escola antirracista. Ou seja, somos todos multiplicadores, né, do conhecimento, das informações que vão ser passadas e pensadas hoje em conjunto. E aí, para trazer esse assunto, um dos primeiros conceitos, né, que eu penso ser relevante para a gente discutir é o conceito de raça, né? Porque racismo deriva da palavra raça. E aí, mais uma vez, eu peço desculpa aí que, para algumas pessoas, essas explicações podem soar redundantes, né? Mas como nós temos um público aí bem diverso, eu preciso garantir que todos compreendam esses termos básicos aí do letramento racial para que a gente possa avançar, né, futuramente, não só comigo, como com outros professores que por aqui passarão e no ambiente de vocês, enfim, vocês possam avançar nessa discussão, mas é preciso garantir que todos compreendam alguns termos que vão se repetir nessas legislações, vão se repetir nesses materiais. E um deles é o termo raça,
né? A gente sabe que quando a gente fala da questão biológica, a gente nem usa mais o termo raça. Nós somos da espécie humana e somos todos da mesma espécie, é a espécie humana, né? Mas quando a gente traz para o contexto histórico, social, né, que é utilizado o termo raça. Então, é uma construção social utilizada desde que os europeus, né, se dividiram, né, guerreavam entre si até para conquistar os continentes asiáticos, africanos e americanos principalmente. Então, foi utilizado nesse período aí das grandes navegações, né, do imperialismo, para até defender entre os europeus que o discurso que eles utilizavam de que eles eram a raça superior, né, que os brancos eram superiores e que estavam fazendo um favor à humanidade em civilizar, né, o restante do mundo, né, impor sua cultura, sua língua, sua religião ao restante do mundo. Então, hoje a gente fala muito ao continente africano, mas sem valorizar, né, sem, às vezes, nem mesmo enxergar que naquele continente hoje são 54 países, com línguas diferentes, né, com religiões, com características, tanto sociais quanto naturais, geográficas diferentes. A África, o continente africano, não é só miséria, não é só fome, né? Tem as maiores jazidas de diamante do mundo, que estão em posse dos europeus, infelizmente. Então, a gente vê nessa construção, né, do imperialismo, essa utilização do termo raça foi para separar, foi utilizado para dominar, né? Então, hoje existem pessoas que, às vezes, descredibilizando essa luta do movimento negro, das legislações que defendem essa temática de educação para as relações étnico-raciais. É muito comum, no mês de novembro, a gente ver nos murais das escolas ou ouvir até por algumas pessoas ou em redes sociais, uma frase dizendo: somos todos humanos, só existe a raça humana, né? Enquanto a cor quando o brilho dos olhos for mais importante que a cor da pele, não haverá guerra. São algumas frases que não ajudam na luta. Por quê? A diversidade, ela existe, ela está aí, está posta. As desigualdades também. Então, o termo raça foi criado para separar, para dominar, né? Hoje, ele é utilizado para a gente compreender essa dominação. Então, quando a gente fala de biologicamente, realmente, somos todos iguais, só existe a espécie humana. Mas quando a gente usa, né, que o IBGE usa o termo raça/cor, a gente está falando de um contexto social, histórico, né, que gerou as diferenças sociais que nós temos hoje, as diferenças históricas e até as desigualdades. Então, vou até ler uma parte do slide para vocês. Raça é uma construção social, não existe biologicamente, porque biologicamente somos uma só espécie, criada historicamente, usada na colonização e na escravidão para justificar as desigualdades, como eu falei para vocês, né? Os europeus se colocavam como salvadores da humanidade, justificando essa colonização, né? Essa condição que eles davam aos escravizados, tanto africanos quanto indígenas. Então, é uma categoria social que organiza privilégios e exclusões. Então, os efeitos reais disso na sociedade são desigualdades em renda, escola, saúde e oportunidade, educação, na educação antirracista, que reconhece a raça como uma construção social
para desconstruir o racismo. Então, a gente, conhecendo raça, a gente compreende melhor o racismo, como ele se dá, né? E a gente vai compreendendo as diferentes nuances, né, que são utilizadas no racismo para realmente gerar a desigualdade e o lucro para quem convém. Né? Então, a raça não explica diferenças humanas, mas ela ajuda a entender as desigualdades sociais, isso no planeta, né? Não só no Brasil, não só em Nova Iguaçu, a gente consegue, né, mapear aí as desigualdades pela cor da pele, né? Porque as desigualdades elas têm cor, não só em Nova Iguaçu, não só aqui em Cabo Frio, não só no estado do Rio, mas a nível mesmo global, a gente precisa compreender esse contexto de raça para a gente compreender o racismo. E aí, né, o racismo é uma denominação da discriminação e do preconceito, direta ou indiretamente, contra indivíduos ou grupos por conta de sua etnia ou cor. Uma coisa que eu ouço muito assim nessas formações, infelizmente hoje, né, o nosso formato aqui não permite perguntas, né, de vocês por enquanto. Eu acredito até que tenha no chat daqui a pouco, mas quando a gente está presencialmente em roda de conversa é mais fácil das pessoas tirarem dúvidas, e uma das perguntas que me fazem muito é em relação ao racismo reverso, porque mais uma fake news, né, que a gente vê em redes sociais, né, pessoas defendendo que são brancas e que também sofrem racismo. Existe racismo reverso? Não existe. Por que é fake news? Porque é uma forma de violência, toda violência, o preconceito, a discriminação também precisa ser combatido, né? Qualquer violência precisa ser combatido, mas quem sofre o racismo? Como está falando aqui, ó, indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou sua cor. Então, os judeus sofreram e sofrem racismo, os ciganos, né? Então precisa estar relacionado ao seu grupo, à sua etnia, não somente a uma característica individual, né? E o branco, ao longo da história, ele não sofreu racismo, ele não foi discriminado, perseguido por ser branco. Então, o que ele pode sofrer, né, de forma pejorativa é um preconceito, uma injúria, uma difamação, né, uma discriminação, uma intolerância, mas não o racismo. Né? Como eu falei para vocês, exemplos de alguns grupos que sofrem, os ciganos, os judeus, os povos indígenas sofrem racismo. Né? Quando alguém fala, o indígena é preguiçoso, ele está atacando o coletivo, ele não está atacando uma pessoa específica. Né? Então é nesse sentido. E aí eu costumo dizer que a gente precisa compreender os conceitos, porque essas violências são como doenças. E a gente só dá o remédio certo para as doenças quando a gente sabe qual é a doença que a pessoa está. Então, a gente precisa compreender qual é o tipo de violência que está sendo sofrida ali, para a gente prevenir, para a gente combater, para a gente acolher, né? E fazer os registros. É muito importante que no ambiente escolar esses registros sejam feitos. Ainda que uma criança, por exemplo, a gente sabe que o racismo é crime, mas que uma criança não vai responder um crime judicialmente. Mas a escola precisa saber, né, que aquilo aconteceu, ter o registro para fazer ali tanto o acolhimento quanto as ações necessárias. E outra, quando a gente não registra ou registra de forma errada, o que é muito comum se falar na escola, foi uma brincadeira inadequada. Né? Um registro. Gente, brincadeira inadequada é uma bolinha de papel. Né? Quando a gente tem algum tipo de violência, assim, a gente tem que descrever para que até quem venha depois, né, saiba ali, como eu usei a analogia do remédio, né, saiba qual é o projeto que essa escola está precisando, quais são os tipos de problema que acontece ali, né? Então, falei
já do racismo, discriminação, atitude que exclui, separa ou inferioriza pessoas, outra forma de violência que precisa ser combatida, intolerância, a dificuldade de conviver com as diferenças, opiniões, crenças, valores em contextos diferentes, uma forma de intolerância também relacionada ao racismo que tem crescido muito na sociedade e atravessa também o ambiente escolar, é a intolerância religiosa, né? Eu, enquanto professora de história, no 6º ano, se tiver mais algum professor de história, mas até arte, outras disciplinas, outros componentes curriculares também tem esse assunto, né? A gente trabalha os deuses gregos, deuses romanos, deuses nórdicos, e tudo bem, sempre se trabalhou. E quando se fala em deuses africanos, né, que são os orixás, aí é do demônio, aí a família aparece na escola, aí não pode, né? E quando a gente compreende, a gente vê que todos eles têm relação com forças da natureza e são manifestações de povos diferentes, né, que deram nomes diferentes a manifestações até muito parecidas, né? E aí eu digo que o Thor lá, né, Odin e vários outros, a gente tem os heróis da Marvel, da DC, as crianças têm os bonecos, têm fantasias e está tudo bem. E quando se fala de alguma influência africana, aí é demonizado. Então, a gente precisa compreender que essa demonização de tudo que é africano, né, seja da roupa, seja do tom da pele, da língua, da religião, isso foi ensinado, né? Então, se a gente aprendeu, enquanto sociedade, a odiar, a gente precisa, no mínimo, aprender a respeitar, porque é legislação, né? E isso é educação crítica e reflexiva, né? A gente fazer essa reflexão que nós fomos ensinados a amar e achar lindo tudo que vem da Europa, né? A vestimenta, os casacos quentes pra caramba que nem fazem jus à nossa realidade tropical, mas a moda europeia, né? A gente copia o perfume, os livros, a música e tudo que era de África era demonizado, até o branco se apossar, né? Como aconteceu com o samba, com a capoeira. Vocês devem saber que o samba, até o futebol, a famosa pelada, né? Por que se chamava pelada? Porque os pobres não tinham uniforme para jogar futebol. Então, jogava ali pelado, no sentido de sem chuteira, sem camisa. E esse tipo de futebol de rua era marginalizado, era proibido, era chamado de vadiagem. O samba era considerado crime de vadiagem, a capoeira, isso principalmente no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Então, a história e cultura do povo negro, ela, além de ser marginalizada, ela foi criminalizada por muito tempo, né? Até que o samba cai no gosto da elite, a capoeira cai no gosto da elite, né? E deixam de ser criminalizados. Aí, outra coisa que eu trouxe para vocês aqui são os estereótipos para a gente refletir, né? Assim como nós temos estereótipos voltados ao povo negro, a história do povo negro no Brasil, nós temos outros estereótipos que também atravessam a nossa sociedade de forma muito violenta, né? E que vem ainda com mais força quando fala também do povo negro, que é o estereótipo do machismo, né? Nessa charge está escrito aí: querido, ontem foi o meu dia e você nem lembrou de mim, provavelmente o Dia Internacional da Mulher. Ele fala: claro que lembrei, querida, tanto que eu comprei um tanque e um fogão novo para você, né? Durante muito tempo, os presentes da mulher, né, eram presentes para casa, para a família, né? Um fogão não é para ela, é para a família. Um tanque não é para ela, é para a família,
né? Então, enquanto ele assiste televisão, parece estar com a latinha de cerveja, ela, né, tem que cuidar da casa, da família, tem que trabalhar. E essa realidade atravessa nossa sociedade, né? Eu costumo refletir até com os meus alunos mesmos, os estudantes de anos finais, médio, né, que eu passo próximo às escolas mesmo que eu trabalho, escolas de comunidade, nas pracinhas, nas quadras, eu vejo sempre os meninos soltando pipa, né, estão na rua, estão de bicicleta, estão fazendo várias coisas na rua. E onde estão as meninas? As meninas estão cuidando dos irmãos, as meninas estão tomando conta da casa enquanto a mãe está trabalhando, assim por diante. E desde cedo a gente naturaliza, né, essas obrigações da menina. E a outra realidade de violência também que a gente precisa pensar no ambiente escolar, por exemplo, quando se fala, seu caderno precisa estar mais organizado, nem parece caderno de menina. E não é só a menina que precisa de ter um caderno organizado, que precisa estar com o uniforme limpo, assim por diante. Então, a gente precisa também pensar essas realidades e prevenir toda forma de violência. O segundo estereótipo é a Xuxa aí vestida de indígena, né? E aí a gente lembra, pessoal aí da década de 80, 90, daquela música Vamos Brincar de Índio, Vamos Brincar de Índio, da Xuxa, né? Eu costumo dizer que a Xuxa nos educou muito, né? E que hoje a gente tem que desconstruir o que a Xuxa construiu de errado. E uma dessas ações errôneas aí é essa forma de reproduzir os povos indígenas como se fosse uma coisa única, e que não é. São povos indígenas, né? Ainda hoje são centenas de povos indígenas no Brasil, mas já foram milhares de povos e milhões de pessoas, né? Com hábitos diferentes. Nem todo indígena usa arco e flecha, né? Se a gente joga no Google ainda hoje atividades sobre povos indígenas, ainda vai aparecer lá Dia do Índio, qual o transporte que ele usa, a canoa, onde ele vive na floresta, né? O que ele come, caça e pesca. E não é só isso, né? Os indígenas, eles viveram em todos os biomas brasileiros. E hoje ainda tem indígena na floresta, sim, mas também tem no cerrado, indígenas no sertão, né? Então, nem todos têm arco e flecha, né? As línguas são diferentes, os cocares, eles têm mensagens, eles são adornos sagrados, né? E tem cocares diferentes para homens e para mulheres. Então, eu costumo dizer para os professores em relação a essa temática que o que for verdade deve ser trabalhado, o que for mentira não tem mais espaço, né? E aí os professores me questionam, porque quando eu digo, né, indígena não é fantasia, não tem que fantasiar a criança, né, pintar o rostinho de guache, aquela coisa que foi feito durante tanto tempo que ainda hoje, infelizmente, se fazem. E aí os professores questionam, Silvia, mas é tão bonitinho, as famílias gostam, né? Eu falo, gente, nós precisamos educar a família também, né? E nós temos outras datas que a gente pode expressar essas artes aí, o dia do circo, né, no teatro. Agora, o indígena são povos com suas características próprias que devemos respeitá-lo. Então, tem alguns conceitos que são defendidos verdadeiramente, né? Os indígenas como protetores da floresta, por exemplo, eles têm uma relação de respeito muito grande com as florestas. Para os indígenas, né, todos os seres ali são muito respeitados. Então, para cortar uma árvore, eles têm um motivo, eles precisam da árvore para fazer uma casa, uma canoa, alguma coisa, não cortam sem motivo. Então, se eles são os defensores da floresta, como que a gente vai falar sobre os povos indígenas usando EVA, por exemplo, EVA com glitter, né? Onde a gente sabe que o EVA
é resíduo de petróleo. Então, é um dos produtos mais poluentes aí no meio ambiente. Só um instantezinho. E aí, a gente precisa pensar criticamente sobre isso. O que for verdade, a gente tem tanta coisa dos povos indígenas, né? Mostrar as diferenças, a língua, o viver deles como proteção da floresta e o viver também relacionado aos dias atuais, porque eu costumo refletir com os meus alunos. Se Cabral chegasse ao Brasil hoje, qual seria o meio de transporte dele, a vestimenta dele? Seria aquela mesma de 1500? A gente sabe que não. Então, por que a gente espera, né, que os indígenas vivam da mesma forma que em 1500? Então, o indígena hoje, ele está na universidade, ele está no congresso, ele está nos centros, né? São Paulo tem a maior aldeia indígena urbana do Brasil, né? De povos até que foram dizimados das suas terras e tiveram que sobreviver em outro lugar. Então, a gente tem realidades indígenas hoje muito diversas e que a gente precisa compreender e ensinar de forma respeitosa, de forma certa, né? Sem inventar pinturas indígenas, cocais, assim por diante. Esse terceiro estereótipo que eu trago na imagem é de uma violência que foi utilizada, que eu posso dizer assim, de um racismo recreativo, né? Que é um bloco em Belo Horizonte que saía no carnaval, que eu não sei se ainda sai, eu acredito que não, onde os homens se vestiam de doméstica e pintavam o corpo de preto, né? Porque Minas Gerais, uma das grandes concentrações de povos escravizados no Brasil por conta das minas, né? E perpetuou, né? Assim como todo o Brasil, essa mão de obra negra fazendo o trabalho braçal. E aí, nesse bloco, nesse bloco de carnaval, né, nessa imagem que eu trouxe, o que é reproduzido é esse imaginário do corpo da mulher negra para o servir doméstico e para o servir sexual, para o prazer dos homens. Por quê, né? O que é a nega maluca? A nega maluca é o estereótipo da mulher que sai para se divertir sem pudor, né? Que vai ao prazer. Assim como vários outros estereótipos, né, normalizados na história do Brasil, como a mulher, a morena da cor do pecado. O que é a morena da cor do pecado? É a morena para servir de prazer sexual ao homem, enquanto a branca era para casar, né? Então a gente teve até novela com esse termo da cor do pecado. Era a cor que os homens procuravam, né, para se satisfazerem sexualmente. Então, isso é uma violência que, como eu falei anteriormente, alimenta também outras violências contra as mulheres, principalmente as mulheres negras, porque os dados do feminicídio no Brasil mostram que as mulheres negras são as maiores vítimas de feminicídio e também de outras violências que nós vamos ver mais à frente. E aí, compreendendo esses estereótipos, a gente compreende, né, o racismo estrutural, né? Como eu falei dessa estrutura desde das grandes navegações, da colonização, né, do imperialismo, essa dominação dos continentes aí africanos e continente africano e americano, principalmente aí pelos europeus, que a gente vê, né, se estruturando esse racismo que a gente tem nos dias atuais. Então, ele está presente nas estruturas da sociedade, como aparece nessa pirâmide, né? Quanto mais alto o nível de poder, de dinheiro, mais clara é o tom da pele, né? Numa outra formação, eu usava uma foto dos desembargadores do estado de São Paulo.
e assim, todos branquíssimos, que se falar que era da Polônia, acreditava-se, porque não tinha uma pessoa ali nem parda, né? Então, a gente ainda vê na estrutura social de poder e de dinheiro, né, essa herança aí racista de como foi estruturado o continente americano, né? O Brasil é nosso foco, nossos municípios, mas o continente americano num todo. Então, o racismo estrutural ele está presente nas estruturas da sociedade, naturalizado nas instituições, nas leis, na cultura, na economia, na literatura, como eu falei, nos cargos de trabalho, nos cargos de poder, né? Quem tem acesso a quê? Então, as escolas de ponta hoje, né? As escolas de melhor qualidade, elas têm cor, né? E as escolas com mais deficiência no aprendizado, na qualidade de ensino, elas também têm cor. Então, a gente sabe quem está no topo da pirâmide e quem está na base da pirâmide das estruturas sociais, né? Então, são os conceitos aí de desigualdade, desigualdade no acesso à educação, à saúde, à moradia, ao trabalho, às oportunidades, né? O racismo estrutural ele não é exceção, ele é a regra que organiza a sociedade, né? O ônibus lotado 4h30 da manhã ele tem cor, né? O resort de luxo ele tem cor, e assim se dá na nossa sociedade. E aí as políticas públicas, né, que tratam de como essa agora da PNER, que se nós estamos aqui, é por conta de políticas públicas que buscam refletir a educação para as relações étnico-raciais, a equidade e romper com essas desigualdades. Então, a gente precisa abraçar essas políticas, compreender, fomentar, multiplicar nos nossos ambientes, não só no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente escolar, mas nas nossas famílias, compreender que essas discussões, os nossos mais velhos, por exemplo, não tiveram acesso, eles foram ensinados àquele padrão racista, né? E até mesmo os negros a aceitarem esse racismo de cabeça baixa, né? Aprenderam no liga não, não liga não, vida que segue, a vida ensina, né? Coisas do tipo. E hoje nós temos legislações que criminalizam o racismo. Então a gente tem onde denunciar, onde pedir ajuda, assim por diante. Mas a gente sabe também que as marcas do racismo, além de estrutural, elas são também psicológicas. Os dados mostram isso, a saúde mental do povo negro, né? É abalada por essa falta de acolhimento, né? Por esse ter que provar a sua capacidade o tempo todo, né? Então, são várias nuances aí que o racismo gera na nossa sociedade. Essa semana mesmo eu participei de um evento, uma palestra muito parecida com essa, na OAB, aqui em Cabo Frio. E aí os advogados negros falando o quanto eles precisam o tempo todo estar com a carteira da OAB em mãos, né? Repartições que eles, né, precisam se apresentar como advogados, que eles vão todos os dias, assim, ou vão com frequência, mas são sempre questionados se são advogados mesmo. Aí uma das advogadas ainda falou de um presídio, que ela foi, se apresentou como advogada, e a funcionária perguntou: você tem algum parente aqui? Ela: não, eu estou a trabalho, não te mostrei. E a pessoa questiona com o olhar, questionou verbalmente, né? Você tem algum parente ali naquele presídio? Porque o negro está naquele presídio em situação de detento, né? Não em situação de advogado. Então, uma advogada negra naquele espaço gera um estranhamento. E isso é uma barreira, muitas das vezes, na autoestima, né? Eu posso dizer assim, com outras
com palavras mais simples, né, que suga as energias, né? Você precisar comprovar a sua competência, a sua atuação, né? No caso ali dos advogados que têm, né, toda a legalidade para aquela ação, ter que comprovar continuamente, enquanto percebe-se, né, a olho nu, né, porque isso é visto o tempo todo, que a pessoa branca não precisa comprovar, né, o tempo todo. Enfim, e a olho nu, né, pode-se dizer que a gente vê, né, nas ruas os moradores de rua que são grande maioria pessoas negras e que a gente normaliza. Quando a gente vê até um morador de rua, uma criança na rua sozinha, uma criança branca, né, tem muitos exercícios sociais, tem um outro nome assim que se dá esses uma prática, né, de ver como que a sociedade vai responder, experimentos sociais, é isso. Tem alguns experimentos sociais que mostram o quanto é normalizado, né, a criança negra sozinha na rua e o quanto gera espanto a criança branca, né? Teve um no Rio, inclusive, que colocaram uma criança negra num túnel e à noite os carros passavam normalmente, aquela criança naquela calçadinha ali do túnel. Aí depois colocaram a criança branca. Rapidamente, vários carros pararam para ver o que estava acontecendo com aquela criança branca. Então, isso é um exemplo, né? É um retrato desse racismo estrutural na nossa sociedade. Então, a gente precisa refletir sobre isso para romper com essa invisibilidade, né? E buscar nos nossos ambientes ações preventivas. Então, a gente percebe no racismo estrutural, escolas públicas em territórios periféricos, onde a maioria da população é negra, recebem menos investimentos em infraestrutura e recursos didáticos, né? E infraestrutura de quadra, de biblioteca, de sala de informática, às vezes até mesmo de saneamento básico, né? Isso fica também vistos a olho nu e fácil de comprovar quando a gente fala de escolas quilombolas, por exemplo, que a grande maioria, a imensa maioria, não tem quadra, não tem sala de informática, não tem internet que funcione em todo o ambiente escolar. Quando tem internet, né, é precária e para a secretaria, para resolver a parte burocrática, não para acesso aos alunos. Então, isso é um grande problema ainda, são obstáculos, né, para se garantir a igualdade e a equidade até, né? Porque igualdade já se viu em outras políticas que a gente não vai conseguir, né? É impossível, na realidade de hoje, pensar, né, em igualdade, em ter escolas do mesmo nível para todos, né? Então, hoje, o que se busca é equidade, é buscar até oportunidade para aqueles que não tiveram, né? Então, o currículo escolar que invisibiliza ou trata de forma superficial a história e cultura afro-brasileira, quilombola, de racismo estrutural. A gente 80, 90, nossos livros didáticos aparecia a população negra só pelo viés da escravidão. Então, hoje, enquanto professora, eu, Silvia, que sou professora de história, por exemplo, se eu recebo um livro didático que ainda permanece assim, eu preciso ter o compromisso de mostrar para os meus alunos potências negras, né? Mostrar partes positivas. Eu não posso ficar esperando só do livro didático. Quando eu tenho opção de escolha, né, eu preciso escolher um livro didático que seja mais crítico, né? Mas quando eu não tenho também, eu preciso providenciar possibilidades que contribuam com a formação cidadã e com a autoestima, com o protagonismo dos meus alunos e principalmente desses alunos negros, que já vêm de um processo, né, de marginalização tão grande na história do Brasil. E aí, estereótipos que associam pessoas negras a trabalhos subalternos, né, como eu falei, exemplos só do negro na escravidão, isso é muito ruim, né? A escravidão
aconteceu, mas a gente não precisa falar só dela o tempo todo, que o aluno negro ele não quer se ver como escravizado, ele quer se ver como alguém potente, né? E não apenas jogadores de futebol, gente. Né? Porque a gente sabe que ser jogador de futebol é um dos caminhos, mas é uma exceção. Né? Um Vini Júnior, um Neymar são exceções. Então, a gente precisa falar das políticas de cota, a gente precisa falar de universidades públicas, a gente precisa mostrar os institutos federais, né? Outros caminhos mais reais e palpáveis para os nossos estudantes. Outro exemplo, né, do racismo estrutural, a ausência de políticas de saúde específicas para doenças que afetam mais a população negra, como hipertensão, albinismo, vitiligo, anemia falciforme. Né? Quantos casos de pessoas que sofrem, né, com anemia falciforme e demora muito saber, tem dores nos ossos, tem os sintomas de reumatismo, e não é feito a anemia falciforme. Se nós temos a maioria da população negra e sabemos que a anemia falciforme ela apresenta principalmente na população negra, por que não fazer esse exame para todos? Né? Porque ainda hoje tanta gente demora a descobrir que tem anemia falciforme. Então, outra percepção, né, que a gente tem também a olho nu, né, que a gente consegue ver, andar nas ruas, nas comunidades e ver que as comunidades negras, frequentemente, elas vivem em áreas de risco, sem saneamento básico adequado, né, sem transporte, tem o pior transporte, tem a pior saúde, tem a pior escola, e aí vai virando essa bola de neve que a população negra continua na marginalidade desde a época da escravidão. Outra coisa que a gente precisa refletir, né? Nós estudamos na nossa educação básica, né, as leis abolicionistas, mas não foi mostrada para a gente as legislações que proibiam os negros a terem acesso, né, a uma vida com dignidade. Por exemplo, a gente estuda, né, as capitanias hereditárias, as Seis Marias, né, que eram que terras dadas a bancos europeus de confiança do governo. Né? Então, essa relação da elite entre si, se auto-beneficiando entre os europeus, isso aconteceu até numa história muito recente do Brasil, há menos de um século, né? O governo brasileiro, com seus valores, o seu valor monetário mesmo, né, investiu em políticas eugenistas que defendiam exterminar a população negra. E como que foi feito isso? Incentivando a vinda de europeus para cá. Né? Então, existiu o financiamento mesmo, o investimento na vinda de europeus para o Brasil, que se deu aí essas colonizações que nós temos pertinho de nós aí na Serra, principalmente do Rio, né? Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, no sul do Brasil. Quando a gente fala de colônia suíça, alemã, italiana, em São Paulo também, colônias polonesas, né, de diversa localidade da Europa que vêm em busca de melhores condições de vida, porque estavam sofrendo com a Primeira e mais tarde a Segunda Guerra Mundial, eles vêm para o Brasil ganhando terras, ganhando empréstimos nos bancos públicos, né, na época Banco do Brasil, depois Caixa Econômica, para trabalharem a terra, para produzir aqui no Brasil e branquear o Brasil. Então, o processo de branqueamento do Brasil e exclusão do povo negro foi uma política pública racista. Né? O racismo estrutural, ele está enraizado em políticas estatais, em políticas do Estado brasileiro que defendiam o racismo, que defendia que o povo negro era uma raça inferior. E isso, mais uma vez, não são opiniões da Sílvia. Né? Se vocês buscarem aí a proibição
da entrada de estudantes negros no Colégio Pedro II, né, por exemplo, e outras legislações que são até contemporâneas, regimentos, né, educacionais, por exemplo, que não deixam explícito esse racismo, mas que também marginalizam, quando, por exemplo, as escolas, né, elas exigiam uniforme completo dos seus estudantes. A gente sabe que hoje, 2026, nossos alunos de escola pública têm muita dificuldade ainda de ter um tênis, de ter o sapato adequado para ir para a escola, um tênis para educação física. Imagina no pós-abolição, exigir que uma pessoa só pudesse entrar no ambiente escolar com uniforme completo. Isso já era uma forma de segregar, né? Uma forma mais velada, mas também segregava, né? As reformas que foram feitas no Rio de Janeiro, a famosa reforma Pereira Passos, né? Que coloca abaixo os cortiços e não dá terra para essas pessoas, né? Então, onde surgem as primeiras favelas nos morros do Rio de Janeiro, né? Isso também é uma forma de vamos ver se dessa vez eles morrem, né? Em outras palavras, são políticas públicas para extermínio. Outra coisa que vocês podem pesquisar também, tudo isso vocês é de fácil acesso de encontrar, que não são ideias minhas, né? São pesquisas que mostram o quanto a história do povo negro foi invisibilizada também no livro didático e a gente aprendeu de forma romantizada, né? Por exemplo, quando a gente estuda a Lei do Ventre Livre, que parece que a partir daquela data toda criança que nascer vai ser livre. Só que não era bem assim. A partir daquela data, mais 20, 18 ou 21 anos trabalhados para o seu senhor, com indenização, ou seja, não era garantida essa liberdade. E outra, ele não tinha para onde ir. E a mãe continuava sendo escravizada. Então, é o que a gente chama de lei para inglês ver, porque a Inglaterra já estava pressionando o Brasil, que foi um dos últimos países escravocratas, né? Lei dos sexagenários. Ficaria livre depois dos 60 anos. Como que o escravizado ia viver até 60 anos? E com 60 anos, ainda que vivesse, ele ia para onde? Se ele não tinha direito a uma aposentadoria, se ele não tinha moradia, se ele não ganhava um terreninho, uma indenização, nada, né? Então chegava a ser leis fantasiosas, né? Para não serem cumpridas mesmo. Então a gente precisa refletir esse pós-abolição que não deu direito. Essa liberdade que se fala na abolição é uma liberdade que está sendo conquistada nas últimas décadas através das políticas públicas, né? O que o povo negro tem da abolição até agora é luta, resistência e uma busca interna ali do movimento negro, né? Com o movimento negro unificado. Porque quando a gente fala de movimento negro, a gente está falando, gente, até dos terreiros, porque os terreiros também eram um lugar de acolhimento para comida, né, para cuidar até da moradia. Então a gente está falando de toda forma de associação de povo negro, né, como o Abdias Nascimento fala do aquilombamento, né, é quando os negros se unem para se ajudar, diferente dos quilombos reconhecidos pela Fundação Palmares, que aí são quilombos mesmo com relação com território, com coletividade, que são duas situações bem diferentes, tá? O quilombo ligado à terra, ao território, com aquilombamento do que o Abdias fala. Aí vocês estão. Eu não dou conta, gente, desculpa, de ler aqui no chat, mas depois, no final, vocês leiam e a gente comenta. Fizeram um comentário aqui em relação às cotas para os profissionais, né? Vou ler aqui então.
inclusive a cota em concursos para garantir a presença de profissionais negros, pois a nossa presença ocupando espaços na docência e a gestão nos torna espelhos, olha que lindo, espelhos identitários para alunos negros, reforçando que eles podem ocupar os espaços que quiserem. Perfeito, a Priscila que colocou, aí a mediadora copiou aqui para mim. Perfeito, Priscila, é isso mesmo. E aí, ocupar tanto as escolas como todos os ambientes. É muito importante a representatividade, gente. O estudante se vê, né, nos ambientes, e quanto mais ambientes de poder, ainda melhor. Né? Ele se vê na escola, é muito importante, mas ele se vê no Congresso, ele se vê enquanto um juiz em todas as profissões. Por isso que a gente precisa valorizar esses que vieram antes, porque nós já temos muitos escritores negros, nós temos cientistas negros, nós temos cientistas, mulheres jovens negras, né? Na luta do Covid, foi uma cientista brasileira que fez lá, eu não sei explicar bem, desculpa, mas que ela descobriu a sequência genética do Covid, alguma coisa assim, que fortaleceu muito a luta, a cura, né? O tratamento, os tratamentos. Então, se você botar e der um Google também, né? Cientista brasileira na luta contra o Covid, vai aparecer lá uma pesquisadora relativamente jovem, negra, maravilhosa, que uma potência que nossos alunos precisam conhecer. Outra que ela faleceu há pouco tempo, mas que eu usava muito com os meus alunos, é a que desenvolveu o GPS. Ela tem filmes sobre ela foi da Marinha, foi da NASA, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Aí eu falo para os meus alunos, se nós temos iFood, se nós temos Uber, é graças a uma mulher negra que desenvolveu o GPS. Entendeu? Então, assim, essas potencialidades, elas não vêm prontas no livro didático, infelizmente. Então, precisa de nós, né? Professores, pesquisadores que somos, todos nós somos pesquisadores, né? Quando a gente está fazendo o nosso plano de aula, a gente está pesquisando, então levar essas representatividades. E às vezes não precisa ser uma aula que você vai falar sobre o movimento negro, mas aquela frasezinha no final da atividade que você coloca ali, às vezes até uma emicida que ele conheça, ou um outro rapper que ele conheça com uma mensagem positiva, ou um autor negro, enfim, né? Mas nesses pequenos pontos do dia a dia que a gente vai fortalecendo esse protagonismo, essa autoestima, esse pertencimento e esse preenchimento dos espaços aí, como a Priscila trouxe, né? Eu acho que foi Priscila, porque tem Fabiana, tem Priscila, e eu não identifiquei bem. Mas muito obrigado pela contribuição. Aí tem outro aqui que fala: nós, nos espaços escolares, também atuamos como espelho identitário. É isso mesmo. Identitário e uma forma de desconstruir esses estereótipos, exatamente. Então, a gente precisa mostrar para os nossos alunos, para a nossa sociedade, que o povo negro, não ocupa mais espaço de poder, não é por falta de competência, não é por falta de esforço, é pela negação dos direitos, porque o povo negro não teve acesso a uma formação humana, a valores, a dignidade humana de moradia, de saúde, de educação, né? Então, por isso que existe a cota, né? Como uma compensação histórica mesmo. E a cota nem é para durar para sempre, não. É mesmo para buscar essa equidade. E aí, o racismo institucional, né? Que ele é alinhado aí ao racismo estrutural que ocorre dentro das instituições, escola, polícia, saúde, justiça. Aí na escola, principalmente pela invisibilidade da história do povo negro nos livros didáticos, no material, quando a gente não faz o registro do racismo, né? Quando a gente não faz a prevenção, o combate, quando a gente silencia.
É triste de ver que, mais um comentário, é triste de ver que ainda professores se omitem em trabalhar as questões étnico-raciais, professores que evitam conversar sobre a questão racial e apenas fazem alguma atividade nas datas específicas. Isso é péssimo, e muito desses professores, né, não fazem as... Tem uns que não diminuem mesmo a causa, a gente sabe que fala que é mimimi, e tem outros que não têm segurança, justamente por não ter tido essa preparação, não sabe onde buscar, tem vergonha de perguntar, né? Gente, acontece muito do professor falar aquele meu aluno moreninho, e moreninho não cabe, não tem no IBGE moreninho, né? É preto, branco, pardo, amarelo e indígena. Então, é meu aluno. E o negro, ele é o conjunto de preto e pardo. Então, ou é meu aluno negro, é meu aluno é pardo, é preto, né? Então, é isso. Mas as pessoas, assim, por falta de formação, né, informação, formação continuada, preparação na formação inicial, se sentem inseguras de trabalhar, então correm desse assunto. Então, a gente precisa, sim, trabalhar, aprender, pesquisar, pegar na mão, falar, fulano, não tenho visto sua turma trabalhar, né? Porque, às vezes, a gente, né, a gente percebe, a gente está ali todo dia, a gente está percebendo. Você quer ajuda? Né? Então, as supervisoras, orientadores, coordenadores precisam estar alinhados, né, nesse compromisso que é de todos, né, para puxar a mão de quem não está conseguindo, ou porque não quer, ou porque não sabe, né, mas que todos precisam trabalhar. Um outro comentário aqui, ó. Tem um livro muito legal, a Bárbara Carina é maravilhosa, né? Que se chama História Preta das Coisas. Nesse livro, ela apresenta 50 invenções de pessoas negras no decorrer da história. Ela é maravilhosa, porque ela é cientista, ela é ativista, ela é palestrante, ela é professora, né? Ela tem outros livros também. Ela tem um livro que é para a formação de professor, que eu super indico, me fugiu o nome agora, mas se vocês botarem também, der um Google aí de Bárbara Carine, vai aparecer os livros dela. Tem um que é bem de formação mesmo, tem esse, a História Preta das Coisas, tem um outro também que fala de uma... Não sei se é na História Preta das Coisas, que é uma personagem que viaja para a África, né? Enfim... Mas, assim, é muito bom ter esses autores. Os autores pretos, eles vão falar com propriedade, né, da vivência, dessa autoestima. Então, é muito bom ter esses autores pretos falando da vivência da pessoa preta ali e desses conhecimentos. Tem, eu acho que é Rodrigo França, que tem o Pequeno Príncipe Preto. Tem muita gente boa aí, fazendo coisas lindas. Então, às vezes me pedem dicas de livro. Eu falo assim, eu até posso dar dica, mas uma dica que eu gosto muito de dar é leia o livro e veja se seu aluno vai se reconhecer naquele personagem de forma positiva. Porque não adianta ser um personagem preto, mas que ele é triste, que as imagens são feias, que a gente vai mostrar mais do mesmo. Né? Então, a gente precisa mostrar de forma positiva as potencialidades, né? Alunos felizes, que têm autoestima, né? Tem um livro também chamado Betina, eu acho que é da Nilma Lino Gomes, que é outra escritora, assim, pesquisadora maravilhosa sobre esse assunto. E a Betina, a personagem, ela usa tranças, a avó faz tranças nela, e ela até sofre um racismo na escola, né? Bota um apelido na trança, e ela fala sobre a trança, né? A importância da trança para o povo negro, como que é feita, como que é cuidada, como que é lavada. Então, ela fala até dessa parte higiênica, porque existe também um preconceito em relação à trança associado à sujeira. Então, no livro, ela tem autoestima elevada, ela sabe do que ela está falando e ela vai ensinando. Então, é um outro livro assim, que eu acho muito legal. Então, o importante é isso, o livro ter uma mensagem positiva que os nossos estudantes possam se identificar e não reforçar estereótipos. E aí, voltando aqui, os conceitos, né, de racismo institucional.
se manifesta em práticas, normas e políticas que discriminam ou excluem, né? Muitas das vezes acontecem de forma burocrática e velada. Forma burocrática e velada é principalmente a justiça, né? A relação aí com a polícia, com a justiça, que é outra coisa que a gente vê a olho nu, que a gente não precisa nem dos dados para a gente perceber que a população carcerária no Brasil é majoritariamente negra, né? Que quem tem acesso a advogado é caro, né, gente? Uma faculdade de direito é cara, né? Acesso a advogado é caro, então grande parte dessa população carcerária fica esperando a defensoria pública, que não dá conta. Então, é muito comum e já está ficando naturalizado o quanto no sistema carcerário tem pessoas que já cumpriram a pena, né? Só que eles precisam ter acesso a um advogado que vá relatar, que vá pedir ao juiz a soltura e assim por diante. E ali eles vão passando do prazo, né? Até mesmo audiência de custódia. E no Rio de Janeiro ainda tem um agravante, né, que faz parte desse racismo estrutural muito grande, que tudo se concentra na capital, né? Eu não sei dar os nomes aos tribunais, né, de crime, né? Mas eu sei que tudo que é relacionado a crime vai passar, né, pelo Rio de Janeiro, não se resolve pela cidade do Rio de Janeiro, não se resolve nos municípios, em nenhuma outra cidade do estado. Então, faz com que o processo criminal fique ainda mais caro, né? Então, isso aí é pensado, isso daí é o racismo institucional, né, que mantém essas desigualdades aí na nossa sociedade. Então, acontecendo aí de forma burocrática e velada, quando a instituição falha em garantir igualdade, ela reforça a exclusão. Racismo institucional, mais exemplos: negligência médica em parturientes negras, violência obstétrica, né? Porque existe ainda hoje um mito dos homens e mulheres negros serem mais fortes, né? Então, os médicos que são maioria branca, né? Que a medicina ainda é um cargo de elite, né? Um curso também caro, né, de difícil acesso e permanência, porque as cotas facilitam no acesso, mas a permanência no curso ainda é um desafio. Então, acredita-se que as mulheres negras precisam de menos anestesia. E aí os números mostram que são principalmente as mulheres negras e crianças negras que mais morrem durante o parto. Então, isso é um exemplo aí do racismo institucional ainda hoje. Maior abordagem policial entre jovens negros, daí a gente está cansado de ver, né? A população carcerária, como eu falei. Falta de registro de casos de racismo na escola. A gente sabe que existe, a gente sabe que tem aluno implicando com o outro por conta do cabelo, dia de chuva como hoje, né? Aqui em Cabo Frio está chovendo pra caramba. Aí tem aquela coisa, o cabelo dela não entra água, o cabelo, enfim. Isso é racismo, e isso, como eu falei no início, precisa ser registrado, né, para que a gente possa utilizar dos protocolos, né? O MEC já tem protocolo de prevenção e combate ao racismo, os municípios também, a maioria já tem ou estão construindo ou podem usar o do MEC. Os dados também mostram a mulher negra como maioria da vítima aí do feminicídio. Outra questão de racismo que atravessa muito o ambiente escolar e a sociedade é o racismo recreativo, né? Ele disfarçado de piada ou de brincadeira, que reforça estereótipos negativos e inferioriza pessoas negras, né? Até essa questão, como eu falei, da cor do pecado, a mulata tipo exportação, né? Como se fosse o elogio, mas não é. São corpos negros voltados para o prazer, né? Isso também é forma de racismo recreativo. Normaliza a violência simbólica como se fosse um humor inofensivo, como se fosse até um elogio. O preto de alma branca, né? Então, piadas racistas, elas não divertem, elas machucam e reforçam a desigualdade. Uma outra coisa muito comum de acontecer também no ambiente escolar é aquela pessoa que sofreu o racismo falar assim, não, professor, eu não ligo, não.
Aí eu falo, mas eu ligo, porque isso é uma forma de violência que a gente não pode naturalizar. Então, nas minhas salas de aula ou na minha frente, eu não aceito apelido, né? Na verdade, apelido nenhum, a não ser assim quando já é o nome da pessoa. Ah, Eduardo chama de Dudu, Maria Eduarda, né? Enfim, vai tendo algum Duda. Quando é esses apelidos assim que é do nome mesmo, de boa, ou são apelidos bonitinhos, ainda vai. Agora, quando começa a colocar apelido com algum tom pejorativo, ainda que a pessoa aceite, eu não permito. Eu não permito, e assim, aconselho que vocês também não permitam, porque é muito comum a vítima aceitar aquela ofensa para ele ser inserido no grupo. Então, às vezes, ele prefere ser chamado de tizil, né, um menino negro, mas ele é chamado para o futebol, ele é chamado, ele quer pertencer a algum grupo. Então, ele permite aquela violência para ser aceito. E nós, enquanto adultos, né, enquanto cabeças pensantes ali, formadores de cidadãos, a gente precisa intervir e mostrar, não, você não precisa, né, de aceitar essa violência e conscientizar também quem está fazendo aquela violência, né? Então, piadas sobre cabelo, nossa, o cabelo bombril, né? Como era utilizado, e eu já ouvi informação de professores, gente. A professora falou para mim: qual o problema de falar cabelo bombril? O bombril tem mil e umas utilidades. Olha, me faltou resposta naquele momento. Me faltou resposta, e eu só falei assim: não, é impossível, né? Depois, assim, que eu fui tentar explicar alguma coisa. Mas, enfim, a gente tem que estar preparado o quanto absurdos também a gente vai ouvindo no dia a dia e ter força para desconstruir, que é cansativo, hein? Apelidos pejorativos ligados à cor da pele, como eu falei, né? Piche, carvão, tizil. Agora eles estão numa de falar preto de branco, parece quibe no guardanapo, né? Coisa de rede social que vai multiplicando na sala, né? Porque vão surgindo novas piadas também. Programas humorísticos que representam personagens negros em papéis de subalternidade. Então a gente tem que ter cuidado também com livros, com filme, né? E sempre mostrar, né? Refletir sobre. Por exemplo, Monteiro Lobato, né? Eu falei do processo eugenista no Brasil, as ciências racistas. Monteiro Lobato foi um dos fundadores do Clube Eugenista no Brasil, né? Ele defendia aí a vinda dos imigrantes europeus para branquear a população. E nos livros dele, ele mostra de forma pejorativa o povo brasileiro. Desculpa, os negros, né? Dentro do povo brasileiro, né? A gente vê o Saci, é aquele que quer se dar bem, a tia Anastácia, ela está sempre em papel de subalternidade, onde a Emília desrespeita ela em diversas situações, né? Enfim, então a gente precisa, quando ler, quando utilizar, se utilizar, né? Porque a gente tem tantos outros autores também para utilizar, ter essa consciência crítica, essa percepção. Não é porque é Monteiro Lobato, que é o ícone aí da educação infantil, que ele fez tudo certo, não. Ele é um homem do tempo dele, de um tempo que o racismo era política pública. Tá? Então a gente tem que ficar muito atento aí aos livros, poemas e tudo mais de Monteiro Lobato. Né? Aqui eu trago outros estereótipos. Né? Ao longo da história se propagou uma difusão de estereótipos negativos do povo negro, tidos como selvagens, feios, sujos, maus. O estereótipo é o tipo de padrão que a sociedade constrói. Então, como eu falei, no livro didático, sempre vinham essas imagens, né, do negro escravizado, né, em posições de tortura, sendo torturado por um homem branco, né, no pelourinho, apanhando, sendo chicoteado, né, nos navios tumbeiros, né, sendo transportados em situações assim péssimas, né, desumanas. Esse segundo quadro aí é um dos livros da época mesmo, né, em que foi escrito O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que aparece aí a tia Anastácia
de forma, né, aquela forma bem estereotipada, que era aquela expressão que era utilizada da nega beiçuda, né, que os lábios grandes, vermelhos, ela parece gorda, né, com o uniforme ali de cozinha, o lenço na cabeça, né, e tem até uma crítica que se faz, se era a tia Anastácia que fazia as comidas gostosas, por que a farinha mais famosa do Brasil é a Dona Benta? Né? Então, é uma crítica até essa relação de poder. O terceiro aí, o Mussum, né, que foi um querido do Brasil, década de 80, 90, o filme que foi lançado nos últimos anos, mas nos Trapalhões, qual era a mensagem do Mussum? Era o homem negro, barraqueiro, cachaceiro, mulherengo, que não gostava de trabalhar, né? Então é uma imagem estereotipada que não contribui aí com a luta do povo negro e nem com a realidade, né? Porque o Brasil foi construído por mão de obra negra e mão de obra qualificada, né? Por engenheiros, a construção das cidades coloniais que estão aí de pé até hoje, Minas Gerais, em Cabo Frio e Rio de Janeiro e tudo mais, era mão de obra negra capacitada, né? Porque de África vieram engenheiros, matemáticos, comerciantes, metalúrgicos, né? Que fizeram aí essa extração do ouro, de diamantes, de metais, né? Que cunhavam essas ferramentas para a construção do Brasil, coisa que os europeus também não dominavam a metalurgia, nem os indígenas, nem os europeus, e eram os africanos, né, de diversos povos aí que vieram para o Brasil, que já tinham aí esse conhecimento dos metais. Né? O quarta imagem aí é da globeleza, né, que era bem esse símbolo sexual da mulher negra, a mulher negra para exportação, e ainda, enfim, só aparecia no carnaval, seminua, não falava, só dançava, né? Então, era o estereótipo que era reforçado nas mídias da época e que hoje a gente já busca romper, né? Eu tinha até num outro slide, não coloquei nesse de formação, o tempo é curto, 2 horas, quando a gente fala 2 horas para ficar assistindo, parece muita coisa, né? Mas para trazer informações sobre letramento, sobre equidade, sobre acolhimento, acaba sendo pouca. Então, gente, é muito necessário que vocês busquem, né? Tanto aqui pela Casa do Educador, quanto em outros lugares, né? No Avamec tem cursos também interessantíssimos, tem um curso de EJA, mas que dá para usar em todas, no ensino regular também, falando sobre educação antirracista na EJA, está muito bacana, então busquem, porque só esse momento aqui não é suficiente. Porque, voltando aí à globeleza, né, tem muitas nuances do racismo que a gente precisa entender para a gente combater quando aparecer na nossa sala de aula, nos materiais, assim por diante, porque nós fomos ensinados a naturalizar o racismo, a naturalizar o negro enquanto objeto, a mulher negra enquanto objeto, né? Então a gente precisa compreender que muitas das vezes a pessoa negra também não teve esse letramento racial, né? Muitas das vezes ela é usada, né, sem perceber que ela está sendo, né? Então são várias reflexões críticas que a gente precisa fazer sobre esse assunto. E aí o conceito do blackface, né, que é nessa linha também da gente entender os estereótipos, que assim como não se fantasia de indígena, não se fantasia de negro, né, não se pinta a pele jamais. Nossa, desculpa que eu ia falar, eu ia dar um exemplo e não dei. Quando eu estava falando da gente estar sempre fazendo a formação, o que eu ia falar é de uma outra formação que eu preparei os slides e que eu usei alguns slides daquela novela Vale Tudo, que da Odete Roitman, né, com a Thaís Araújo lá sendo protagonista. E o que eu ia falar, que eu estava falando de racismo recreativo também, que na primeira versão de Vale Tudo não tinha protagonismo negro, né? Eu estava falando do Mussum, da época do Mussum e da Valéria Valença ali, a Globeleza, que eles são frutos de uma época que a mídia reproduzia muito esse racismo.
Hoje, por pressão social, né, a mídia, né, a Globo, por exemplo, tem buscado romper com esses estereótipos. Então, na última versão dessa novela, vários protagonistas eram negros, né? Então, a gente vê aí ao longo das últimas décadas essa mudança na legislação que está interferindo em mudanças na sociedade, né? Aí, porque o blackface ele foi utilizado numa época em que o povo negro era proibido de entrar no teatro, né? Então o branco se pintava de negro para fazer personagens de forma pejorativa, colocando o negro como preguiçoso, mulherengo, como eu falei do caso do Mussum. Só que eram pessoas brancas pintadas, né? Então, quando se pinta, está se remetendo a esse período extremamente violento, onde havia essa proibição e a cultura negra era reproduzida de forma pejorativa. Ó, durante muitos anos, desculpa, do inglês black, que significa negro, e face e rosto, a prática vai muito além da pintura da pele. Durante muitos anos, a ação foi usada para ridicularizar pessoas negras e servir de entretenimento. Utilizar o blackface como valorização da história e cultura afro-brasileira e africana é uma forma equivocada, ou seja, é um erro, é um problema, é um crime, tá? Então, isso ficou no passado e é uma lembrança negativa, né, do que o povo negro sofreu. Outra coisa que a gente precisa compreender é o colorismo, né? Que o povo negro ele pega tanto do negro de pele clara, mas com traços negroides, né? Com as características fenotípicas de nariz, boca grande, pigmentada. Por exemplo, eu sou uma mulher negra, né, de pele parda, né? Eu não sei como que está o meu tom de pele aí para vocês, porque a luz da tela influencia, a luz aqui da lâmpada da minha casa, que está em cima de mim, enfim, né? Mas eu tenho uma boca grande, pigmentada, cabelo crespo, né? O nariz é um pouco mais fino por conta da mistura indígena, mas sou uma mulher negra. Então, e a gente sabe que quanto mais retinta a pele, mais chance de sofrer o racismo, né? Então, a gente precisa compreender esse colorismo para ensinar também para os nossos alunos, porque os nossos alunos eles têm dificuldade de se reconhecerem, né? E nos dados tem muitos alunos pardos que marcam que são amarelos, porque eles associam, né, eles não compreendem essa denominação de raça barra cor. Eles associam somente a tonalidade da pele e negam essa ascendência africana, né? E buscam romper, às vezes, com isso de forma sem refletir, né? Então, a gente precisa refletir com eles, ensinar. Primeiro, a gente compreender, né? Porque a gente só ensina aquilo que a gente sabe. Então, nós precisamos compreender, precisamos ter esse letramento racial para multiplicar com os nossos alunos e fortalecer a identidade deles. Então, o colorismo é discriminação baseada na tonalidade da pele. Pessoas negras de pele mais clara tendem a ter mais privilégios sociais do que as de pele mais escura. O colorismo reforça hierarquias dentro da própria população negra, como eu falei, quanto mais retinto, mais vai sofrer, né? E impacta no acesso a oportunidades, representatividade, reconhecimento. E aí, como eu falei, né, a gente compreendendo nessas nuances aí do racismo, do letramento racial, do colorismo, da história que negou direitos ao povo negro, que excluiu dos direitos básicos, né, a gente trabalha aí a autodeclaração. E a autodeclaração ela está presente em todas as escolas, né? Desde o balcão de matrícula, principalmente, a prova do SAEB e até outros documentos. Mas esses são os que atravessam a todos. Todas as escolas do país têm balcão de matrícula e tem prova do SAEB. Então, é o processo pelo qual cada pessoa declara sua raça,
cor, né, de acordo com sua percepção e pertencimento, baseado na autodeclaração individual do IBGE e legislações brasileiras. A autodeclaração garante visibilidade às desigualdades e apoia políticas públicas de equidade e é reconhecido como um direito fundamental. E aí, o que é quesito cor/raça, né? É a classificação usada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, desde 2020, para a denominação étnica ou racial das pessoas no Brasil. E aí, gente, mais uma vez eu falo, não é ideia da Silvia, não é opinião da Silvia, não é a Silvia que criou esse quesito, é o IBGE. Cada uma dessas categorias é auto-atribuída, ou seja, a própria pessoa se autodefine como pertence a algum desses termos. Por que eu estou dizendo que é o IBGE, né? Porque a gente vai ver, às vezes, ativistas da causa, pessoas que também refletem essa temática, mas que falam, por exemplo, eu não gosto de usar o termo pardo. Pardo é envelope. Tem que usar o termo, somente usar o negro ou usar o preto, enfim. A gente precisa ensinar para os nossos alunos o que vai estar, né, nesses documentos. O que o IBGE utiliza, o que o censo demográfico, quando bater na porta dele, vai perguntar, né, o que vai estar no balcão da escola. Então, hoje, o que está no balcão da escola, o que está nos documentos formais, são essas 5 cores, né, que é branca, preta, parda, amarelo e indígena. E o negro, né, quando a gente vai falar de cota, por exemplo, ele abarca tanto o preto quanto o pardo. Aí que a gente precisa entender esse colorismo. Então, esses tons diferentes de negro, né, faz esse coletivo, que a pessoa pode se declarar preta ou parda. Mas tem pessoas que, se a pessoa quiser se declarar branca, né, você está vendo que ela não é. Mas no balcão de matrícula tem que escrever branca. Numa banca de heteroidentificação, aí vai ser outra coisa, né? Ele vai ser analisado como ele é lido socialmente. Mas na escola, a gente precisa mostrar quais são as opções, a gente precisa levar representatividades, personagens, né, potências negras dentro dessa variedade de cor para ajudar esses alunos a se identificarem. Mas se ainda assim ele disser que ele é branco, a gente, né, tem que anotar que ele é branco. Tá? E precisa muito o amarelo, né, ser mostrado para eles que são os asiáticos. Então, os coreanos que eles assistem na série, né, são os amarelos. Ainda que eles vão falar, né, professora, mas para mim ele é branco. Aí eu falo, né, para mim também, mas o IBGE classifica os orientais, né, como amarelo. Então, branco é quem se declara branco e possui características físicas historicamente associadas à população europeia. Então, os brancos são, né, os descendentes dos europeus. E o preto é a pessoa que se declara preta e possui características físicas que indicam ascendência predominante negra, né, africana. Esse é o preto. O pardo se refere a quem se declara pardo e possui miscigenação de raças com predomínio de traços negros, ou seja, de traços africanos. E o amarelo, aí fala aí do K-pop que eles gostam, né? Amarelo se refere à pessoa que se declara de origem oriental, japonesa, chinesa, coreana, entre outros, né? Então, o brasileiro lá com miscigenação indígena e europeia, ele não pode ser amarelo, né? Ele tem que ter ou um oriental na família, ou ele é pardo, ou ele é branco, né? E as crianças precisam entender isso. Quando se é trabalhado isso no município, os dados de amarelo praticamente somem, né? Em Cabo Frio, eu nem sei como ficou, mas a amiga de Rio das Ostras, até trocando sobre isso, ela falou que Rio das Ostras tinha 86 amarelos, né? Aí, depois do trabalho de autodeclaração, caiu para 6. Então, o que eles
entenderam, né, que não eram amarelos, de fato, eram pardos que estavam se autodeclarando errado. E aí, mais uma vez, importante, né, relembrar que a soma de pretos e pardos é usada para definir a população negra no Brasil. E quem é a população negra no Brasil, mais uma vez? O Estatuto da Igualdade Racial define como população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pelo IBGE, ou que adotam autoidentificação análoga, né? Que dentro desse padrão, aquele que se considera morena, né? É um análogo aí a negro. Então, apesar de ser uma autodeclaração, não cabe às pessoas brancas se autodefinirem como pretas ou pardas, uma vez que esses termos se referem a pessoas negras, ou seja, pessoas que são lidas pela sociedade como pessoas racializadas e sofrem ou sofreram racismo ao longo da vida por terem características fenotípicas africanas. Então, não é porque é autodeclaração que a pessoa branca vai se intitular negra e vai querer se dar bem nas cotas, assim por diante. Então, por que é importante, né? Além da autoestima, da identidade, é importante também que esses dados sejam corretamente, né, coletados para as políticas públicas. Então, a autoidentificação, a autodeclaração permite compreender a composição étnico-racial da comunidade escolar, fundamentações pedagógicas inclusivas e de combate ao racismo, contribui para que crianças e jovens afirmem sua identidade com orgulho, auxilia na implementação das legislações 10.639, 11.645, a PNERC, que é a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, SAEB, NUIDEB, e até entre outros dados, né, outras políticas municipais e federais, na saúde também, né? Então é muito importante. E aí, gente, mais uma vez, reforçando a importância da PNERC, dessa política, né, que é a nível federal, e que nós temos agentes estaduais, que é a Juliana Pacheco, que tem feito um trabalho aí de interação entre os municípios, e até por conta dessa política que eu estou aqui hoje com vocês, porque os municípios têm trocado muito entre os agentes. Eu sou agente local em Cabo Frio, faço formação para Cabo Frio, desculpa, é porque eu já fui de São Pedro da Aldeia também, que eu sou professora efetiva lá. Mas hoje eu estou responsável por Cabo Frio e Arraial do Cabo. Mas como nós temos participamos de formações juntas a nível de estado, né? Eu não lembro exatamente quem é a pessoa responsável por Nova Iguaçu, eu acho que é a Viviane, né? Então a gente tem essa troca e a gente faz, assim como eu estou hoje falando aqui para vocês, recebemos também, né, agentes de outros municípios, tudo por conta dessa articulação da PNERC. Então, são políticas muito importantes para o fortalecimento dessa cidadania, né, da educação para as relações étnico-raciais, que ficou por tanto tempo na história do Brasil invisibilizada. Então, a gente precisa defender e fazer com que ela seja efetivada no ambiente escolar, ainda que a gente saiba que temos muitos desafios, né? Como crianças e jovens que podem negar ainda sua identidade negra por medo de discriminação, por não se reconhecerem, famílias, né, que não se reconhecem também, confusão entre cor de pele e raça como identidade social e política, resistência de famílias em declarar a identidade racial, invisibilização, né, de indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais, a falta de materiais, acesso a materiais também, às vezes dificulta, né, mas isso tem sido conquistado aos poucos, né, com autores construindo. Tem uma outra política também que eu não vou entrar, mas que faz parte desse gancho, que é o PDDE Equidade, o PDDE, que é um dinheirinho a mais nas escolas para comprar material com essa temática. Então, né, como reverter esse cenário?
considerando que somos todos educadores, como eu falei para vocês, do portão para dentro, somos todos educadores, precisamos incentivar o orgulho e a valorização da diversidade étnico-racial, utilizar materiais didáticos com representatividade positiva, promover atividades que discutam identidade, pertencimento, autoestima, atuar de forma antirracista e respeitando a autoidentificação dos estudantes e das suas famílias. Né? Aí, como eu já falei, né, existem os protocolos de prevenção e combate ao racismo. Cabo Frio construiu o protocolo próprio, mas tem o protocolo do MEC. Eu esqueci de perguntar para vocês se Nova Iguaçu já tem o próprio protocolo. Né? Mas se não tiver, tem o do MEC a ser utilizado, e é muito importante que seja de fato utilizado. Né? Representatividade importa, mais uma vez, né? Como eu já falei, cientistas, autores, personagens, isso é muito importante, porque as crianças se veem no ambiente escolar. Então, construindo com tudo isso, a gente constrói uma sociedade mais justa, igualitária, equitativa, né? Porque a autoidentificação é um pilar para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e respeitosa. Ao valorizar a diversidade e combater o racismo, desde a educação básica, pais, alunos e professores, no caso de Nova Iguaçu, contribuem ativamente para o futuro, onde a identidade de cada um é celebrada e todos têm as mesmas oportunidades. Em Cabo Frio, nós reunimos também, que eu posso passar para vocês, tem aí, vocês conseguem também ver, é um aplicativo que se chama Padlet, é como se fosse um Drive, mas é de mais fácil acesso, que ali a gente vai colocando os materiais, as legislações e materiais de acesso livre, né, com essa temática. Então, é uma ferramenta também para a gente estar pesquisando, né, e tendo acesso a plataformas, a sites abertos, livres mesmos, para que a gente possa consultar. E aí as referências de hoje, e aí eu finalizo agradecendo aí a escuta de vocês, vou abrir também para perguntas, se tiver, é só jogar no chat. E mais um provérbio africano: se quer ir rápido, vá sozinho, se quer ir longe, vai acompanhado. Nós que queremos ir muito longe, né, estamos aqui, né, trocando, né, nessa tarde, aprendendo, unindo forças, né, e eu aproveito para agradecer tanto o convite de Nova Iguaçu para eu estar aqui, quanto a PNERC, né, a política que está fazendo essa articulação, e a Prefeitura de Cabo Frio, também a Secretaria de Educação, a qual eu faço parte, que me cedeu, né, que defende também essa política, essa articulação, e hoje, apesar de ter vindo para casa fazer essa reunião com vocês, eu estou no meu horário de trabalho cedida aí pela Secretaria de Cabo Frio. E aí eu agora, então, agradeço mais uma vez a escuta e vou... não tem mais comentário no chat, mas se tiver aí no de vocês, se quiserem me passar, para eu responder perguntas, aproveitar esses últimos minutos aí para alguns comentários, vocês podem ficar à vontade. Oi, Silvia, receba nosso carinho, nossa gratidão. A sua fala foi muito importante, provocou muitas reflexões, né? E é sempre importante falar sobre essa temática, né? É uma temática atual, necessária. Eu não coloquei mais mensagem no chat privado, porque a gente estava com muito comentário no chat, nos comentários mesmos, né? E assim, pelo avançar da nossa hora, a gente não vai conseguir falar sobre todos eles. Não houve perguntas, mas houve comentários. Aí depois, você pode... como a live ela fica por 30 dias no Facebook da CEMED, depois você pode dar um dedinho lá nos comentários. E a gente também sobe o vídeo posteriormente no YouTube da Casa do Professor, tá? Sim. E as pessoas interagiram bastante no bate-papo, né? A partir das falas que você trouxe para a gente. E com certeza, assim, inquietou a gente a pesquisar mais, né? A ter um olhar mais crítico sobre essa temática em si. A gente vai colocar agora no bate-papo o link, preencham, por favor, porque ele servirá de lista de presença e certificação.
Se alguém tiver alguma dificuldade em relação ao link, é só copiar e colar lá na barra de ferramentas. Qualquer coisa, é só enviar mensagem para o WhatsApp da casa do professor. E aí, assim, Silvia, para a gente poder já encerrando essa tarde maravilhosa, você gostaria de deixar para a gente uma frase, uma mensagem que sintetize tudo que você proporcionou para a gente hoje? Então vai ser uma frase, não sei se vocês conhecem, é um quilombola que ele faleceu, deve ter uns 2 anos, é o Nego Bispo, né? Ele dizia que quando a gente compartilha o saber só cresce. Eu chego a ficar arrepiada, porque assim é uma alegria compartilhar o saber. E é isso, né? Nós, enquanto professores, educadores, né? A gente faz isso todos os dias, então são sementes que a gente lança todos os dias. Muitas dessas sementes a gente nem vai ver germinar, crescer, dar frutos, mas com certeza elas darão. Então, a mensagem que eu quero assim deixar para vocês, né, do Nego Bispo, é que o saber só cresce. Quando a gente compartilha o saber só cresce, e que vocês tenham força para compartilhar. Os nossos dias não estão sendo fáceis, né? São muitas demandas, são muitos os obstáculos, mas o nosso trabalho é lindo e necessário. Então, que força aí para a gente, e que nossos alunos nos aguardam e precisam aí dessa formação crítica, autônoma, reflexiva, para que a gente tenha dias melhores. Sucesso! Perfeito, muito obrigada, Silvia. Agradeço a todos vocês por estarem aqui conosco nesta tarde, acompanhando, compartilhando vivências. Temos muitos elogios, tá? No bate-papo. Você dá uma olhadinha lá no vídeo do Facebook. E a gente agradece mais uma vez a secretária de Educação, Maria Virgínia, a diretora da Casa do Professor, Renata Santana, por se preocupar em oferecer a nós formações atuais e com profissionais especialistas. Agradecemos também, né, a Prefeitura de Cabo Frio, que gentilmente liberou você para estar aqui conosco, né? E é isso, pessoal. Quem não pôde, se vocês souberem de alguém que não conseguiu acompanhar ao vivo, fala para eles, ó, vai lá na página do Facebook da CEMED, ou então na página do YouTube da Casa do Professor, tá bom? @casadoprofessor.nova-iguaçu, sem cedilha. E a gente tem uma novidade também. Nós hoje já compartilhamos lá nas nossas redes que na quinta-feira a gente vai ter também uma outra live às 16 horas com o Antônio Soares sobre educação escolar quilombola e seus desafios. Então a gente vai essa semana, né, tratar desses temas para terminar nossa semana com chave de ouro mesmo, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada a todos e até quinta-feira, se Deus quiser. Muito obrigada, Silvia. Um abraço, gratidão. Tchau, obrigada.